Olá, tudo bem? Para essa questão, antes da gente deduzir a fórmula da velocidade, a gente precisa deduzir a fórmula da pressão, tá? A pressão nada mais é do que as colisões de uma molécula sobre a parede desse recipiente, né? Então, para que a gente possa deduzir a fórmula, eu considerei o quê? Considerei um cubo perfeito. No ensino médio, a gente tem essa tendência, né, de considerar tudo perfeito, para ser tudo ideal e a gente conseguir achar uma fórmula legal para isso. Então, eu considerei um cubo perfeito de lado L, tá? Eu tinha que escolher uma variável para dizer que era o meu lado, eu chamei minha aresta de L, tá? Então, o lado do meu cubo é L. E eu disse que tem N moléculas ali dentro, que é o que a gente costuma falar, né? O Nzinho como sendo o número de mols, o número de moléculas ali dentro. Então, tem N moléculas com uma aresta de lado L aqui dentro, tá? Perceba que, por ser um cubo, ele é tridimensional. Então, ele tem a dimensão do eixo x, a dimensão do eixo y e a dimensão do eixo z, tá bem? Como o movimento das partículas aqui vai ser aleatório, né? A gente não tem como quantificar assim, nossa, essa partícula vem para cá, essa partícula vem para cá. O que acontece? Existe uma questão de proporcionalidade entre os movimentos, que apesar de ser aleatório, elas mantêm uma relação de que vai mais ou menos o mesmo número de moléculas para cada lado. Então, dessas N moléculas, que é o total, 1/3 colide aqui com o eixo X, fazendo esse movimento para cima e para baixo, né? Colidindo com o que a gente chama aqui de eixo X, que seria essa partezinha mais horizontal. 1/3 colide com o eixo Y, que fica indo para cá e para cá. Perdão, com o eixo Z, né, que fica indo para cá e para cá, e 1/3 colide com o eixo Y, aí sim ele fica indo nesse sentido, dessa aresta aqui maior até essa aqui atrás, né, ele fica vai e volta, o outro para cá e para cá, né, colidindo com o eixo Z, e o outro para cima e para baixo, colidindo com o eixo X. Então, a gente considera que existe uma divisão proporcional, vai 1/3 para cada lado. Tá? Quando a gente vem analisar, a gente consegue analisar a colisão de uma molécula em uma parede. Então, a gente vai escolher só um eixo para analisar e a partir desse eixo a gente vai deduzir todo o resto, tá bem? Então, ó, eu tenho aqui, eu vou analisar a colisão no eixo Z. Uma partícula, ela vem daqui até esse lado aqui, tá? Ela vem dessa parede aqui, né? Ó, dessa parede aqui até essa parede aqui. Tá? Ela fica indo e voltando. Então, ó, como a gente diz que esse gás é ideal, que é perfeito e tudo mais, a gente diz que a colisão que ele vai fazer com a parede do recipiente é elástica. Lembra da colisão elástica? Conserva a quantidade de movimento e conserva a energia cinética. Então, se ela vai conservar a quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento que ela tinha antes, que é m0 é a massa de uma molécula, tá? m0 vezes a velocidade que ela tinha indo para a esquerda, deve ser igual a m0 vezes a velocidade que ela vai ter indo para a direita. Então, nessa colisão aqui, ela vai inverter a sua quantidade de movimento e vai haver uma variação da quantidade de movimento, tá bem? Como que a gente vai calcular essa variação? Lembra da orientação da trajetória na física? Para um lado é negativo e para um lado é positivo. Eu só considerei que para a esquerda é negativo e para a direita é positivo, só para a gente conseguir fazer os cálculos, tá? Essa daqui é a situação inicial e essa daqui é a situação final. Então, no final a gente tem, qual é a quantidade de movimento? m0 vezes v. Menos, né, que a variação é menos, o final menos o inicial, menos massa vezes a velocidade. Como a velocidade aqui está para a esquerda, né, antes dessa colisão, então ela fica negativa. Menos m0 vezes menos v. Menos com menos fica mais. Então, a variação da quantidade de movimento é m0 vezes v, mais m0 vezes v, que é igual a 2 vezes m vezes v. Tá? Então, depois ali da colisão, né, a partir do momento em que ela colide, depois que a gente fez todas as considerações da colisão e tudo mais, a gente encontra uma variação da quantidade de movimento, tá? Que é quando a energia foi para a parede, depois a energia volta aqui para a molécula que está colidindo e ela é impulsionada para cá com a mesma velocidade. Então, a variação da quantidade de movimento que ela sofreu é de 2 vezes a massa vezes a velocidade. E até faz sentido, né? Porque ela sofreu uma variação para cá. Então, se ela variasse m vezes v,
Se tinha m vezes v para a esquerda e ela variou m vezes v para a direita, então ficaria 0. Logo, se ela varia 2mv para a direita, fica o mv aqui, tá? Então, a variação aqui a gente já achou. Entre duas colisões, a gente precisa considerar que é o seguinte, ó. Não é uma colisão assim, ó. Tipo, esse até aqui. Não. Entre duas colisões, a gente fala entre duas colisões na mesma parede. Então, o momento entre duas colisões é quando essa partícula colide aqui, ela vem até aqui, colide novamente e volta colidindo de novo nessa parede, tá? Então, quando a gente fala momento entre duas colisões, é na mesma parede. Por isso que ela vai e volta. Qual é essa distância que ela vai percorrer entre duas colisões? Ela vai percorrer uma distância L para ir e uma distância L para voltar, colidindo novamente na mesma parede. Então, a distância que ela vai ter entre duas colisões é igual a 2 vezes L, tá? Então, se a gente sabe que distância é igual a velocidade vezes o tempo, eu só substituo 2L é igual a V vezes T. Isolo o tempo e a gente tem que o tempo é igual a 2 vezes o comprimento lá do cubo, né? Dividido pela velocidade. E esse é o tempo entre duas colisões consecutivas. Agora que eu tenho o tempo e tenho a variação da quantidade de movimento, eu consigo aplicar no teorema do impulso, que fala que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, a força dessas moléculas vezes o tempo é igual a massa vezes a velocidade. A variação da velocidade, no caso, né? A variação da quantidade de movimento, a gente já calculou como sendo 2 vezes o m, né, que é a massa da molécula, vezes a velocidade. E ao tempo, a gente já sabe que é 2L sobre V. Então, eu posso descobrir a força. Força vezes o tempo, que é 2L sobre V, é igual à variação da quantidade de movimento, que é 2 vezes m0 vezes V. Passa o V multiplicando, passa o 2L dividindo, o 2 vai simplificar com o 2, e eu tenho que a força é igual a m0 vezes velocidade ao quadrado, né, dividido para L. Essa daqui é a força. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho dos conceitos de pressão. Na pressão, a gente comumente estuda que ela é força dividido pela área, né? Mas por que a gente estuda dessa forma? Porque a gente já considera toda a massa que vai gerar essa pressão, né? Quando a gente vê assim, dessa forma, a gente considera todas as moléculas. Mas eu estou considerando todas as moléculas? Lembra que eu te falei lá no comecinho que a gente ia considerar a colisão só em um eixo para deduzir isso? Então, eu estou considerando N sobre 3 moléculas, tá? Por isso que esse N sobre 3 tem que aparecer aqui. Ele, na fórmula original, essa questão aí da quantidade de molécula aparece, mas como as questões do ensino médio geralmente usam, né, todas as moléculas, a pressão para todas as moléculas, então ela é meio que subentendida, mas na fórmula original ela existe. Então, na pressão, a gente tem que botar assim, ó, N sobre 3, porque eu estou considerando a pressão que é gerada por N sobre 3 moléculas sobre um dos eixos que a gente está calculando, vezes a força dividido pela área. Tá? Isso para 1/3 das moléculas, porque não tem como eu colocar aqui a força que é gerada por 1/3 das moléculas, a área que 1/3 das moléculas incide, né? E eu considerar que sejam todas as moléculas fazendo isso. Não, tem que ser tudo regradinho. Então, como eu estou considerando tudo para N sobre 3, porque eu estou fazendo só em um eixo, então eu tenho que colocar N sobre 3 moléculas aqui na frente. Então, é só eu vir aqui e substituir, ó. A pressão é N sobre 3, a força, a gente já sabe, m0 vezes v quadrado sobre L dividido para a área. Qual é a área que eu estou trabalhando? É a área do cubo, que é L sobre L, vezes L, né? L vezes L é igual a área. Então, a área é igual a L vezes L. Qual é o volume do cubo? É multiplicar todas as grandezas ali, né? Todos os lados. Então, se eu faço área vezes L, eu tenho L vezes L vezes L, que é igual ao cubo. Quando eu faço essa divisão aqui, né? Que a gente inverte a fração de baixo, multiplica pela de cima, eu tenho que a pressão é igual a
número de mols, vezes o m0, vezes a velocidade ao quadrado, dividido para 3 vezes L vezes A. A vezes L nada mais é do que o volume, então isso aqui pode ser entendido como 3 vezes o volume. E aqui em cima eu tenho que é o número de mols vezes a massa que cada um desses mols tem. Isso aí me dá a massa total. Quer ver, ó? Eu tenho que a massa que um mol tem é m0, então n mols eu tenho a massa que é a massa total. A massa total, se eu fizer uma regra de 3 aqui, né, é igual a m0 vezes n, então eu posso substituir mv² sobre 3 vezes o volume. Essa daí é a dedução da fórmula da pressão. Daí a gente vem aqui para deduzir a fórmula da velocidade. Como a pressão é massa vezes velocidade ao quadrado dividido para 3 vezes o volume, eu posso isolar esse v ao quadrado, né? Primeiro passa o 3 volume multiplicando e depois passa a massa dividindo. Velocidade ao quadrado é igual a pressão vezes 3 vezes Vzão dividido para m. Como eu sei que por Clapeyron pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T, então eu venho aqui e substituo pressão vezes volume, eu coloco N vezes R vezes T. Aí agora eu preciso lembrar que o número de mols nada mais é do que a massa total da substância que eu tenho, dividido pela massa molecular, né, de cada molécula ali que eu vou ter. Então, velocidade ao quadrado é igual a 3 vezes mzinho sobre mzão no lugar do N, vezes o R vezes o T dividido para M. Faz aqui a divisão de frações, fica 3 vezes M vezes R vezes T dividido para Mzinho vezes Mzão, corta o Mzinho e a gente tem que velocidade ao quadrado é igual a 3 vezes R vezes T dividido para massa molecular, né, que é o Mzão. Aí é só passar a raiz, né, para tirar o quadrado e a gente encontra a fórmula da velocidade. Tá? Essa daí é a dedução da fórmula da pressão para os gases e da velocidade média para os gases também.